Isso. Boa noite a todos, graça e paz. A palavra de Deus, no Salmo número 48, no verso 1, no verso 2, diz assim: Grande é o Senhor e muito digno de ser louvado na cidade do nosso Deus, seu santo monte, belo e sobranceiro, alegria de toda a terra, o monte Sião para os lados do norte, a cidade do grande Rei. Nós confiamos no Senhor, nós estamos aqui nessa noite para adorar e engrandecer assim o nosso Pai. E eu convido você para a gente então cantar um hino que engrandece assim o Senhor, o hino número 26 dos nossos hinários, cujo título diz Louvor ao Deus grandioso. É esse Deus que nós adoramos, o Deus que é alegria de fato de toda a terra, é o Deus que mantém assim as nossas vidas, sendo controladas, sendo dirigidas por Ele, mesmo num momento como esse que a gente está passando, a gente deve e pode se engrandecer a esse Deus, com todo o nosso ser, com todo o nosso louvor, olhando realmente para a sua grandeza e olhando para o seu favor, que é constante sobre a nossa vida. Convido você a fazer isso. Você que conhece o hino, você que tem a letra dele aí, nosso hinário, o hino presbiteriano, o hino de número 26, diz assim: Senhor meu Deus, quando eu maravilhado os grandes feitos vejo da tua mão, estrelas, luz e trovões rolando a proclamar teu nome na amplidão. Canta minha alma então a ti, Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu. Canta minha alma então a ti, Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu. Quando atravesso bosques e florestas, ouvindo a brisa pássaros cantar, ou vejo além montanhas altaneiras, o teu poder e glória proclamar. Canta minha alma então a ti, Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu. Canta minha alma então a ti, Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu. Quando percebo que na cruz maldita por teu amor Jesus morreu por mim e me livrou do jugo do pecado, vergonha, sangue carmesim. Canta minha alma então a ti, Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu. Canta minha alma então a ti, Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu. Quando afinal em esplendor e glória Jesus abriu as portas da mansão, eu hei de estar de joelhos entre os santos, na mais humilde e vera adoração. Então cantar eternamente ali, grandioso és tu, grandioso és tu. E então cantar eternamente ali, grandioso és tu, grandioso és tu. Orar. Quero Deus e Pai, nós te engrandecemos nessa noite, porque somente o Senhor é digno
de todo louvor, de toda adoração. O Senhor é o nosso Deus, Pai. O Senhor é aquele que tem cuidado de nós. Nós te exaltamos por saber que o Senhor é aquele que traz a verdadeira alegria aos nossos corações. Mesmo em momentos e circunstâncias difíceis, de tristeza, mas a Tua graça, o Teu favor renova a nossa esperança, renova, ó Deus, sim, a nosso favor. E por isso, ó Deus, nós podemos nos alegrar, entendendo que o Senhor é a alegria de toda a terra, entendendo que em Ti nós podemos, sim, de fato, nos alegrar, Pai, em toda e qualquer situação. Exaltado seja o Teu nome, ó Deus. Eu coloco nessa hora cada vida, ó Deus, que está aí nas suas casas, que está nos lares, ó Deus, eu apresento diante do Senhor, que rogo, ó Deus, que a Tua boa mão, o Teu bom cuidado, ó Deus, possa sim trazer alegria nesses lares, trazer esperança, trazer renovo, trazer, ó Deus, essa plena convicção da grandeza do Senhor, do amor do Senhor, que é dispensado a cada um de nós. Exaltado, Pai, e glorificado seja o Teu nome, em nome de Jesus. Amém. Queria convidar você para a gente abrir as nossas Bíblias no Salmo de número 51. Esse salmo, escrito por Davi, em um momento de contrição ali de Davi, em um momento onde ele se via realmente reconhecendo ali os seus erros, os seus pecados, depois de ter cometido pecado de adultério, depois de ter também cometido pecado de assassinato. Depois de um tempo, Davi, então, ao ser confrontado ali pelo profeta Natan, ele cai a ficha de tudo isso e vê aonde realmente ele estava vivendo. E ao reconhecer isso, ele então entende de fato que ele era extremamente pecador. E aqui ele então é uma oração onde ele clama ao Senhor perdão pelos pecados, onde ele reconhece essa verdadeira realidade que não é só de Davi, mas que é de todos nós. Somos pecadores, nascemos em pecado, mas entendemos também essa mesma graça do Senhor que nos alcança. Por isso somos convidados sempre a fazer uma avaliação da nossa vida. E aqui Davi então diz, nos seus primeiros versos desse salmo, salmo de número 51, onde ele diz: compadece-te de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade, segundo a multidão das tuas misericórdias, apaga as minhas transgressões, lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado. Pois eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Pequei contra ti somente, fiz o que é mal, de maneira que serás tido por justo no teu falar e puro no teu julgar. Eu nasci na iniquidade, e em pecado me concebeu minha mãe. Eis que te comprazes na verdade, no íntimo, no recôndito me fazes conhecer a sabedoria. Purifica-me com esopo e ficarei limpo. Livra-me e ficarei mais alto que a neve. E você então a refletir nesse momento, sobre a sua vida, a olhar realmente para essas verdades que fazem parte, infelizmente, da nossa natureza pecaminosa. Somos assim. E constantemente a gente entristece o nosso Deus com pecados, sejam em ações, sejam na nossa própria maneira de dizer, de falar, de pensar, enfim, tudo aquilo que nós cometemos, que não está de acordo com a palavra do Senhor, e referente à sua lei, referente às suas instruções, é pecado. E por isso nós somos chamados então a reconhecer e ter um momento sim de contrição, de confissão de pecado. Faça isso, convido você a fazer isso nesse momento, a refletir como tem sido seus relacionamentos dentro da própria casa, nesses dias de muito estresse, onde estamos confinados muitas vezes, onde somos levados a ficar nervosos, Então, convido você a refletir sobre isso e a assim apresentar a sua vida diante do Senhor.
Há um cântico que diz: a começar em mim, né? Quebra corações. Que de fato Deus possa fazer isso, né? Que eu possa ter esse entendimento de que comece em mim, de que seja realmente um momento de contrição, que comece dentro de mim e que isso possa também ser levado e contagiar outras pessoas. Deus, que isso seja verdade na nossa vida, ao nos examinarmos, ó Deus, ao sermos realmente confrontados diante da Tua Palavra, que nos mostra quando somos pecadores, que possamos reconhecer isso constantemente, ó Deus, que possamos achegar diante de Ti, assim como o próprio Davi aqui se coloca, entendendo, ó Deus, que quando nós nos achegamos diante do Senhor, o Senhor nos purifica, o Senhor é quem nos limpa, o Senhor é quem nos lava, nos faz assim viver então em novidade de vida. Nos ajuda a fazer isso constantemente, ó Deus, como igreja, como povo do Senhor, reconhecendo sempre as nossas imperfeições e não deixando de confessar, ó Deus, mas falando contigo com o coração contrito, ó Deus, não tentando justificar os nossos erros, mas realmente entendendo que somos falhos e precisamos constantemente da Tua ajuda. Assim, ó Deus, nos ajuda, Pai, em nome de Cristo Jesus, o nosso Salvador. Amém. Cântico, queria que a gente cantasse nessa noite, diz, não há nada igual, não há nada melhor, se comparar a presença, de poder estar, de fato, nos achegar à presença do nosso Deus, entender que Ele traz sim para a nossa vida esperança, uma esperança verdadeira. Não há nada igual, não há nada melhor a se comparar com a esperança viva, com a presença. Presença, Santo Espírito, és bem-vindo aqui, vem dar encher esse lugar, é o desejo do meu coração, seus inundados por tua glória, Senhor, Santo Espírito, és bem-vindo aqui, vem dar encher esse lugar.
você para a gente abrir nossas Bíblias em Filipenses. Queria trazer então nessa noite a meditação para nós aqui nesse texto de Filipenses, capítulo 1. Filipenses, capítulo 1, a partir do verso número 12. Paulo vai dizer assim nessa carta, a partir do verso 12 de Filipenses, do capítulo 1. Quero ainda, irmãos, cientificar-vos de que as coisas que me aconteceram têm antes contribuído para o progresso do Evangelho, de maneira que as minhas cadeias em Cristo se tornaram conhecidas de toda a guarda pretoriana e de todos os demais. E a maioria dos irmãos, estimulados no Senhor por minhas algemas, ousam falar com mais desassombro a palavra de Deus. Alguns efetivamente proclamam a Cristo por inveja e porfia. Outros, porém, o fazem de boa vontade, estes por amor, sabendo que estou incumbido da defesa do Evangelho. Aqueles, contudo, pregam a Cristo por discórdia, insinceramente, julgando suscitar tribulação às minhas cadeias. Todavia, que me importa? Uma vez que Cristo, de qualquer modo, está sendo pregado, quer por pretexto, quer por verdade. Também com isso me regozijo. Sim, sempre me regozijarei, porque estou certo de que isso, mesmo pela vossa súplica e pela provisão do Espírito de Jesus Cristo, me redundará em libertação, segundo a minha ardente expectativa e esperança de que em nada serei envergonhado, antes com toda ousadia, como sempre também, agora será Cristo engrandecido no meu corpo, quer pela vida, quer pela morte. Porquanto, para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Entretanto, se viver na carne traz fruto para o meu trabalho, já não sei o que hei de escolher. Ora, de um ou outro lado estou constrangido, tendo o desejo de partir e estar com Cristo, o que é incomparavelmente melhor. Mas por vossa causa, é mais necessário permanecer na carne. E convencido disso estou, certo de que permanecerei com todos vós, para o vosso progresso, gozo e fé, a fim de que aumente quanto a mim o motivo de vos gloriardes em Cristo Jesus pela minha presença, de modo de novo convosco. Paulo aqui ele traz então, ele está cientificando esses irmãos aqui de Filipos, dessa igreja que Paulo amava muito, de uma igreja que agora estava já organizada, que contribuía inclusive com Paulo nas suas dificuldades, tanto financeiras, quanto também na oração. Era uma igreja extremamente amada por Paulo, e Paulo aqui está cientificando então esses irmãos que algo tem contribuído para o progresso do Evangelho. Mas o que Paulo, de fato, está mencionando aqui? E o que Paulo está realmente dizendo, que o que está contribuindo para o progresso do Evangelho é o fato de ele estar preso em Roma. Paulo, agora já próximo do final do seu ministério, e Paulo que era alguém que sempre, e a partir então de um certo momento, teve o desejo de ir pregar naquela grande cidade, e esse desejo estava sendo cumprido não da forma que Paulo provavelmente esperava, porque Paulo agora estava preso. E aqui então Paulo está cientificando esses irmãos de que a prisão, esse aspecto tão complicado que alguém pode enfrentar na vida, estava produzindo, sim, frutos, estava contribuindo com o progresso do Evangelho. Ele vai dizer isso aí no verso número 12, no verso número 13, de maneira que as minhas cadeias em Cristo se tornaram conhecidas de toda a guarda pretoriana. Então, nós podemos aqui
observar, né, nessa passagem de Paulo e entender, sim, podermos pensar um pouco a respeito de como nos conformar, né, diante das circunstâncias negativas que todos nós vivemos, que todos nós enfrentamos, e pensando um pouco, né, nesses dias onde a pandemia tem assolado, né, é difícil a gente não deixar de falar desse assunto nesses dias. E aqui nós podemos pensar então com Paulo, né, como a gente pode então nos conformar a essas dificuldades que a vida muitas vezes nos traz. Olhando para essa experiência que Paulo então aqui traz como esclarecimento para essa igreja. Igreja essa que estava sofrendo, né, com a prisão de Paulo. Não era fácil para aqueles irmãos administrarem isso, em saber como estaria a situação do seu líder, daquele que havia plantado essa igreja, que havia pregado, a qual esses irmãos amavam tanto. Era uma situação para a vida desses irmãos, trazia ansiedade, né, trazia preocupações. E Paulo então escreve para esses irmãos de uma forma a acalentá-los, a dizer: olha, eu quero que vocês fiquem sabendo, né, de que o que está aqui me acontecendo, essa situação adversa, o fato de eu estar na prisão, tem contribuído para que o Evangelho seja então pregado, para que vidas sejam entregues ao Senhor. Diante disso, querido, então nós podemos pensar assim como Paulo, né, nos conformar às circunstâncias adversas, às circunstâncias negativas. Então, a primeira coisa que a gente precisa entender aqui, nesses primeiros versos que nós lemos, do verso 12 até o verso 18, que Paulo vai dizer é que nós precisamos olhar para o que é positivo, né, para o que realmente é propósito de Deus. Paulo tinha ido para Roma, né, ele almejava ir para Roma com esse propósito de pregar o Evangelho, não da forma que ele chegou lá. E aqui então, nós podemos então pensar em duas possibilidades, né, quando estamos em circunstâncias difíceis. A primeira delas é que nós podemos desistir da própria vida, nós podemos perder a própria esperança, num linguajar bem popular, jogar a toalha, né, e não pensar em muita coisa, não ter mais propósito, olhar, né, para o que simplesmente é negativo. Mas uma segunda opção, né, nós podemos não perder a nossa esperança. E lembrando ali do Salmo 27, que nós até compartilhamos esses dias, no final desse Salmo, ali no verso 13, onde o salmista fala: eu quero trazer, né, eu quero pensar justamente naquilo que me traz esperança. Eu creio que verei a bondade do Senhor na terra dos viventes. E aí pensar também no que o próprio Jeremias diz lá em Lamentações capítulo 3. Eu quero trazer à memória aquilo que me traz esperança, né? Aquilo que é positivo, aquilo que é de bom. Então, essas duas opções, Paulo, né, escolheu realmente não perder a esperança, mas ele resolve aproveitar ali a oportunidade. E ele então começa fazendo isso, entendendo que Deus o havia chamado para ir para Roma para pregar o Evangelho. Ele então começa fazendo isso, pregando aos da guarda, que tinham que lhe acompanhar constantemente. Vários desses soldados então revezavam, né? E provavelmente até algemados ali, uma corrente, ligados ao Paulo para que ele não fugisse, quando ele estava talvez em uma residência. O fato é que Paulo aproveita nessa situação. Ele não desiste dos seus propósitos. Ele não desiste dos propósitos de Deus para a sua vida. Da mesma forma, irmãos, nós também não podemos jogar a toalha. Nós não podemos perder a esperança em dias como esse. Precisamos olhar para as oportunidades, entender o que Deus está tentando fazer conosco, com a igreja, né, conosco, o nosso trabalho, a nossa vida diária, dentro da nossa própria família. Nós precisamos olhar para Deus com esperança e olhar para situações adversas justamente com um olhar positivo. Não sabemos que isso não é fácil. Sabemos que a depressão, sabemos que o próprio estresse, sabemos que as ansiedades, elas
cada vez nos apertam mais, né? Diante dos dias que vão passando e os noticiários que estão extremamente negativos, mas nós precisamos procurar olhar assim para o propósito do qual Deus tem nos chamado para esses dias. Talvez para um relacionamento, né, mais afetivo dentro da nossa própria casa, aproveitando, né, as circunstâncias que agora nós podemos ter, então, um tempo melhor. Talvez aproveitar esse tempo para estudar mais. Mas é interessante, né? Hoje olhando a pregação do pastor reverendo Samuel Vieira, ele falando dessa dificuldade que a gente tem em tempo como esse, até mesmo para estudar, ele comentando ali a respeito da produtividade dos alunos que ele tem acompanhado, e que essa produtividade cai, né? Às vezes não temos essa própria disposição para estudar, a disposição para desempenhar algo, para pensar em algo, mas nós precisamos pedir misericórdia a Deus. E assim como Paulo, né, aqui na prisão, com certeza, queridos, Paulo estava encarcerado, né, uma situação muito mais complicada do que a nossa, do que a maioria de nós. Nós estamos sim confinados dentro dos nossos lares, mas temos aí a própria liberdade de poder sair ainda, de comprar as nossas coisas, aquilo que é necessário, e de tentar de alguma forma amenizar, né, esse sofrimento. Mas o fato é que somos chamados a olhar para esse texto e procurar entender o que Deus tem para nós. Paulo está fazendo isso. Ele vai dizer, discorrendo aqui nesses versos, olha, falando que alguns irmãos que tinham dificuldade de pregar o evangelho, que estavam livres, agora ao olhar para Paulo, eles agora não tinham mais medo de falar ousadamente esse evangelho. Paulo estava dando testemunho, né? Paulo estava se até mesmo alegrando, né, em saber que alguns inimigos dele também aproveitavam dessa situação para falar de Jesus, achando que isso iria trazer mais problema, mais complicação para Paulo. E ele vai dizer no verso 18, olha, todavia, que não importa, uma vez que Cristo de qualquer modo está sendo pregado, quer por pretexto, quer por verdade, também com isso me regozijo. Paulo se regozijava, porque o objetivo principal da sua vida, ele entendia que de estar ali em Roma era pregar o evangelho, e esse evangelho estava sendo pregado, queridos. Vidas estavam sendo salvas. Nós precisamos também, nesse momento, talvez repensar, né, a nossa vida como cristãos e entender que somos também chamados a proclamar esse evangelho. E talvez nesses dias, né, de pandemia, isso deva trazer para nós um alerta. Como tem sido a nossa vida da expansão do reino? Como tem sido a nossa própria relação com o nosso Deus? Temos realmente procurado viver os propósitos desse Deus? Que é de viver para Ele, né, uma vida de dedicação à Sua palavra, de pregação também do Evangelho, né? Nós precisamos então olhar primeiramente para o que é positivo, olhar para as oportunidades, lutar para que a gente desenvolva isso. Sabemos que não é fácil, queridos, mas somos chamados a olhar para o Paulo e a regozijar diante daquilo também que Deus tem nos proporcionado nesses dias, esse aquietamento que nós estamos vivendo, de alguma forma, com certeza, traz algum benefício para nós. Mas uma segunda coisa ainda que a gente pode pensar é que vamos nos conformar, né, diante das circunstâncias negativas, buscar em Deus a solução, né, para esse problema. E aqui talvez a gente precisa fazer essa pergunta: será que nesses dias, diante de tudo que a gente está vivendo, como você avalia a sua vida de oração? Isso melhorou? Isso melhorou, irmãos? Eu confesso que eu particularmente tenho que melhorar muito ainda. E percebo que, mesmo diante de tudo isso, eu deveria estar orando mais. Paulo, quando ele, diante da situação que ele está vivendo ali naquela prisão, ele conta, né, com as orações ali dos seus irmãos. Ele vai dizer: olha, porque estou certo de que isso mesmo, pela vossa súplica e pela própria provisão do Espírito de Jesus Cristo,
me redundará em libertação, né? Nós precisamos, assim como Paulo, ter essa consciência plena, a ponto de não ter dúvida daquilo que Deus pode fazer, mas ter esperança. Paulo não perdia esperança. Paulo, ele entendia que os irmãos ali, tanto os de Filipos, da igreja de Filipenses, como os demais irmãos de outras igrejas, estavam orando por ele. E ele então tinha essa esperança de que podia até sair dessa prisão. Nós também, queridos, precisamos então pensar a respeito disso. Buscar em Deus a solução para os problemas. Não desistir, né, da nossa vida de oração, da nossa vida devocional. Colocar assim a nossa vida de pleno quebrantamento diante de Deus, crendo sim que é só Ele que pode resolver isso. Não é extremamente as questões, né, políticas que vão resolver o problema. Mas precisamos orar inclusive para isso, para que as decisões políticas sejam sábias, sejam buscadas debaixo da orientação do próprio Deus. Precisamos clamar ao nosso Deus em relação ao nosso presidente da República, em relação às pessoas que estão ali à frente, queridos. E será que nós temos feito isso? Paulo aqui, ele então contava com essa possibilidade, né? Ele contava crendo naquilo que ele fazia em oração a Deus, crendo também naquilo que os seus irmãos em Cristo estavam fazendo, orando constantemente para que ele pudesse, né, sair daquela prisão. Ele tinha essa expectativa. Isso nos faz lembrar, né, ali da passagem de Daniel, no capítulo de número 2, quando Daniel então é levado cativo, juntamente ali com Ananias, Misael e Azarias, né? Eles, ao chegarem ali, e depois de já serem confrontados, né, pela própria tradição extremamente idólatra, que eles resolvem então não se contaminar diante daquilo, mas logo em seguida o rei Nabucodonosor, ele tem um sonho, e que do nada aquele homem simplesmente quer que as pessoas, além de decifrar o significado desse sonho, ainda decifre o próprio sonho. Era algo extremamente impossível, né? Até mesmo para todos aqueles homens, para os magos ali. E quando Daniel fica sabendo que ele e os seus amigos estavam também sendo agora condenados à morte por uma decisão do rei, que chamava aqueles homens então, a todos os magos e os adivinhadores ali daquele reino, a adivinhar o seu sonho, Daniel convoca, né, ali os seus irmãos a orarem. E o resultado disso é que Deus deu a Daniel o significado daquele sonho. E todos, inclusive os próprios magos ali daquela terra, puderam desfrutar desse privilégio de serem livrados da morte. Nós aprendemos com isso, querido, esse aspecto tão importante da oração, né, de orarmos uns pelos outros. É um aspecto também que nós temos perdido. Quando entramos em dificuldade, às vezes a gente nem sempre, né, a gente compartilha isso com o nosso grupo de oração, que é criado exclusivamente para isso. Às vezes nós preferimos ficar calados. E aqui não, a gente vê então que Paulo, né, olhando também para o próprio Daniel, que nós estamos comentando, ele conclama ali uma reunião de oração. Ele chama aqueles irmãos a orarem, a se debruçarem, a clamarem a Deus, porque sabia que só Deus poderia trazer a solução para aquele problema. Paulo também, da mesma forma, a gente vai ver nas várias cartas de Paulo, ele convocando, né, a igreja, os irmãos a orarem por ele, a orarem para que ele tivesse sabedoria no falar, a orarem para que ele fosse suprido, para que ele tivesse forças diante das lutas, das tribulações. Paulo conclama sempre os seus irmãos a fazerem isso. Nós, como povo de Deus, também precisamos fazer isso, principalmente num momento como esse. Não deixarmos de orar, buscarmos sim individualmente ao Senhor, convidar os irmãos para orarmos, né? Talvez até mesmo pelos meios de comunicação que a gente tem, por meio de uma live, por meio de uma ligação de vídeo. Precisamos desenvolver isso, queridos, num tempo como esse, em tempos, né,
de situações adversas. Paulo estava, de alguma forma, então, crendo, tendo esperança. Ele tinha, né? Ele faz isso com esperança. Ele conta com as orações desses irmãos. Ele tem a expectativa e a esperança de que em nada será envergonhado ainda. E aqui, Paulo então nos leva para um segundo ponto, para um terceiro ponto aqui, né, que nós também precisamos sempre lembrar em toda situação da nossa vida. Lembre-se sempre, existe algo muito melhor para o cristão além, né, desta vida. Nós precisamos sempre pensar nisso, queridos. É isso que o Paulo vai dizer aqui a partir então do verso de número 21, né? Ele diz, olha, portanto, para mim o viver é Cristo e morrer é lucro. Entretanto, se o viver na carne traz fruto para o meu trabalho, já não sei o que hei de escolher. Paulo tinha essa plena convicção no coração. A pergunta que eu farei para você também nessa noite, você tem essa plena convicção no seu coração? É uma música, né, que a gente canta para as crianças, assim, até um pouco pesada a letra, que diz, olha, se o seu coração parar de bater agora, para onde você vai? Você tem plena convicção para onde você vai? Se você entregou seu coração para Jesus, se você reconhece Ele como aquele que foi o único que ressuscitou, né? E que se você crê realmente que Ele é o Filho de Deus, aquele prometido que veio para resolver o problema do seu e do meu pecado, você pode ter essa certeza do seu coração. E você pode então, assim como Paulo, né, pensar nesse aspecto da morte, não simplesmente nesse algo como algo extremamente negativo, mas entender que a morte é apenas a graduação do cristão. É quando ele passa por um estágio extremamente incomparável, né, incomparavelmente melhor, como o próprio Paulo vai dizer. É claro, né, que nós não buscamos isso na nossa fraqueza, nas nossas limitações. Nós queremos continuar cuidando da nossa vida, cuidando dos nossos familiares, principalmente nós que temos sim os nossos entes queridos, né, os nossos filhos. Nós podemos buscar em Deus, sim, Senhor, nos ajude a viver sim, ter uma vida prolongada. Isso é gracioso também diante de Deus, mas precisamos também, irmãos, entender que a nossa vida não se limita aqui. Paulo, no capítulo 3 ainda de Filipenses, na carta de Filipenses, ele vai dizer no verso 20, ora, pois a nossa pátria está nos céus, de onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Lá é que é a nossa pátria verdadeira, queridos. Estamos de passagem aqui nesse mundo. Isso deve também, ao olhar, né, para as circunstâncias adversas, trazer para nós esse consolo, né, esse consolo de que as pessoas que estão sendo ceifadas nesse tempo pelo coronavírus, que têm a Jesus como Salvador, já estão desfrutando de um lugar muito melhor do que nós. Elas já estão desfrutando, né, da paz do céu que não tem mais pandemias, que não tem mais choro, que não tem mais angústias, tristezas. Isso deve trazer consolo também ao nosso coração, queridos. E assim, eu gostaria então de concluir nessa noite, né, nessa devocional dessa noite, como você está olhando, né, para essa circunstância negativa. Como você estamos atravessando? Como você tem encarado isso? Com desespero, com aflição, com tristeza? Você já tem desistido da própria vida, desistido dos projetos futuros? Como você tem encarado tudo isso? Queria deixar algumas aplicações para você, para nós, né, para nós essa noite. Primeira, foque no que pode ser feito de bom. Lembre-se disso, né? Em relação ao seu relacionamento com Deus, em relação às pessoas que estão próximas a você, né? Nas oportunidades que Deus pode lhe dar de falar do Evangelho, de confiar no Senhor, de desfrutar da presença do Senhor mais do que nunca nesse tempo. Então foque nisso, né? Nos propósitos que Deus tem ainda para a sua vida. Deus tem propósitos, Deus continua tendo propósitos.
Então foque no que pode ser feito, foque naquilo que pode ser feito de bom, não só no que é negativo. Segunda coisa, né? Não perca essa esperança, não perca a esperança. Ore mais, busque mais a Deus. Né? Convoque aí a sua família a fazer isso, querido. Convoque. Né? Convoque os seus amigos, seus irmãos em Cristo. Compartilhe momentos de oração. Nós precisamos desenvolver isso, irmãos. Né? Que Deus nos ajude realmente a fazer isso. Por último, lembre-se, a nossa pátria não é aqui. É por isso, enquanto estamos vivendo e continuamos vivendo neste mundo, nós vamos lidar sempre com situações como essa, talvez. Que Deus tenha misericórdia de nós, né? Que Deus nos ajude, então, a sermos fortalecidos nesse momento, a não desistirmos, né? Não pensarmos negativamente que tudo acabou. Não. Deus tem sim ainda propósito para nós. Se Ele tem nos mantido vivos é porque Ele tem propósito, querido. Nós queremos sim trazer a memória, né? Assim como Jeremias diz ali no capítulo 3, trazer à memória aquilo que nos traz esperança, que nos traz renovo, orar ao Senhor para isso, nos alegrar ao Senhor em oração, debruçarmos diante dEle em louvor e adoração. E assim Deus nos abençoe. Eu sou grato a Deus pela vida de cada um de vocês que está aqui conosco. Quero agradecer a você, quero agradecer mais uma vez o André, né, que tem nos auxiliado aqui constantemente, tem estado conosco aqui. E agradecer a cada um de vocês, né, que Deus continue assim dispensando o cuidado sobre a vida de vocês. E eu quero fazer mais uma oração nesse momento. Eu convido você também a orar nessa hora. Senhor, nós te agradecemos. Te agradecemos, ó Deus, porque nós podemos confiar em Ti, ó Deus. Nós podemos descansar no Senhor. Mesmo em momentos, em circunstâncias negativas da nossa vida, nós podemos olhar para servos do Senhor como o apóstolo Paulo e podemos regozijar, ó Deus, mesmo diante de situações assim. Dá-nos, ó Deus, essa graça. Traga, ó Deus, sim, essa alegria para o nosso coração. Não permita, ó Deus, que venhamos a perder a nossa esperança, ó Deus. Traga esperança de dias de renovo, ó Deus. E que em toda essa caminhada, nessa prisão muitas vezes que estamos vivendo, nesse afastamento, nesse isolamento, né, social, que o Senhor esteja nos dando graça para aproveitar as oportunidades, para nos relacionarmos mais com o Senhor, para sermos proativos de alguma forma. Nos ajuda, Deus. Eu rogo por cada pessoa que está conosco, nos acompanhando nesse momento. Eu peço em nome de Jesus que a boa mão do Senhor esteja sobre a sua vida. Que o Espírito Santo do Senhor esteja trazendo paz, esteja trazendo esperança. Eu oro assim, ó Deus, em nome de Cristo Jesus, o nosso Salvador. Que Deus abençoe ricamente a sua vida, que você tenha um restante de semana e uma semana, né, passada aí na presença do Senhor, confiando nele, se alegrando nele e confiando sim nas suas promessas, buscando ele em oração, servindo a ele com alegria. Deus abençoe a sua vida.